Oi, com saudades. Eu espero que não. Hoje eu contarei algumas histórias de qualidade duvido. Quero dizer qualidade muito boa. Então bota a intro, editor. Bom, a primeira história é a de como apenas um camaleão matou 200 camaleões, Jack o Estripador. Ele nasceu em 1670 e morreu em 1710. Jack estava a fim de matar 200 pessoas, então ele fez isso, mas não satisfeito. Jack o Estripador matou 20 guardas em apenas uma noite, totalizando 220 mortes ao seu placar. Mas talvez você esteja se perguntando por que ele fez isso. Bom, a resposta é mais simples do que você imagina. Ele dizia que odiava pessoas fracas, e por isso as matou, mas todo mundo sabe que ele só matou mesmo porque ele estava afim. Jack também tinha o péssimo costume de cortar a garganta de quem ele matou, para que todos soubessem que foi ele que as matou. Jack morreu de parada cardíaca, porque se o coração dele não tivesse parado ninguém conseguiria. Upa, ela senta no pocotó. Fica de 4, nós bota sem. Trepa. Rei Arthur, o portador da Excalibur. Arthur Cadragon, mais conhecido como Rei Arthur, foi um dos poucos a ser digno de segurar a lendária Excalibur. Arthur nasceu em 1712 e morreu em 1745. Rei Arthur, antes de empunhar a Excalibur, ele era apenas um bebê órfão que foi abandonado na frente do Palácio dos Nobres. Mas enquanto o rei Traganor II ia fazer seu passeio matinal, ele viu aquele pequeno bebê camaleão na frente da muralha do castelo. Com pena, Traganor o adotou. Mas quando Arthur fez seus 15 anos, seus pais foram assassinados, e como ele era a única pessoa naquele castelo, ele foi acusado. Vendo sua situação, Arthur teve que fugir para não ser levado para a forca. Ele fugiu durante um ano, mas algo dentro de Arthur fez com que ele quisesse voltar para a Britânia. Com esse sentimento imenso de saudades de casa, ele resolve voltar. Porém, ele foi facilmente reconhecido enquanto ele olhava o castelo que um dia ele chamou de lar. Então Arthur correu dos guardas que foram chamados para exterminar Arthur, porém ele acabou sendo encurralado em uma rua sem saída, com apenas uma espada cravada em uma pedra. Então, sem outra alternativa, Arthur decidiu que lutar seria a única chance dele. Então ele levanta a espada para cima, fazendo com que os guardas ficassem extremamente assustados, e logo depois eles se curvaram. Arthur Cadragon, sem entender nada, pergunta o porquê deles terem se curvado. E a resposta dos guardas foi de que apenas alguém digno e de coração puro conseguiria levantar aquela espada, e ainda complementaram que quem conseguisse levantar a espada seria o novo rei. Alguns anos se passaram e ele conseguiu descobrir que o assassino de seus pais foi um sujeito chamado Kruger, e um dia antes do julgamento de Kruger foi encontrado morto com um corte profundo na barriga. Arthur morreu de uma forma heróica, selando o grande dragão da chama eterna, deixando um filho de 14 anos chamado Triego. A flautista de Hamelin. Tardia, mais conhecida como a flautista de Hamelin, nasceu em 1500 e morreu em 1530. Ela foi responsável por dar um fim a uma infestação de ratos gigantes com apenas uma flauta. Não, ela não bateu nos ratos com uma flauta. Ela estava de passagem em uma cidade chamada Hamelin, quando ela se depara com vários ratos extremamente bravos. Então ela pega a sua flauta e começa a tocar, e por algum motivo os ratos se acalmaram. Vários camaleões próximos do local viram e espalharam para vários lugares que existia uma domadora de ratos na cidade. Logo os guardas, já cansados de lidar com ratos, decidiram contratá-la para se livrar dos ratos gigantes, e também disseram que iriam pagar uma boa grana caso ela acabasse com a infestação. A flautista aceitou, então ela começou a tocar, e os ratos começaram a aparecer. Então ela foi os levando até um rio, onde ela fez os ratos se jogarem, e consequentemente os matando. Então, depois dela ter conseguido fazer isso, ela foi cobrar os guardas que a contratou. Porém os guardas se recusaram a pagar.
Muito brava com a situação, ela esperou o anoitecer e começou a tocar sua flauta em uma altura que apenas crianças conseguissem ouvir. Algumas crianças começaram a acordar, e foram ver que som era aquele. Então eles viram Tartia. E ela continuou tocando sua flauta, e as crianças continuaram a segui-la, que os levou para bem longe da cidade. Ninguém sabe o que ela fez com as crianças ou por que ela as levou, não sabemos nem ao certo como ela morreu, só sabemos o ano, que é 1530. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, porque foi meio trabalhoso terminar esse vídeo, e futuramente eu postarei outra parte desse vídeo, e talvez vire um quadro do canal, mas o que eu garanto é que eu farei um vídeo sobre a história de Robin Hood, Merlin, Triego, o Dragão da Chama Eterna, Medusa, a Bruxa de Salem, a Inquisição, e Fênix. Então aguardem esses vídeos e se cuidem. Falou, Scambanda.